Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Boa tarde, Jair, tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus nos abençoe em mais esse dia. Nosso primeiro programa do ano, Jair, e o mundo não acabou. É verdade, não é? E continuamos aí para mais um ano. Daqui a pouco começam essas lendas novamente de fim de mundo, não é? É isso mesmo. Porque desde que eu me entendo por gente, eu vejo falar em fim de mundo, não é? E na realidade, entra ano, sai ano, e o mundo está aí cada vez mais lindo, cada vez mais exuberante, né? E nós aí cada vez mais com a necessidade de aproveitarmos as chances, aproveitarmos as oportunidades, no sentido de trabalharmos o progresso, né? Para atingirmos níveis melhores dentro da evolução. É isso mesmo. Então, o povo não para em falar de fim de mundo. Aliás, né, como que as pessoas gostam de sofrer, né, Sônia? Isso que eu não entendo, Jair. Por que as pessoas veem, quando fala assim, Jair, por que elas não veem como um fim de um ciclo, mas veem sim o fim do mundo? O fim do mundo. Você me entendeu? Mas vamos brincar assim, né? Quanto mais pessimista, melhor, né? Tem um livrinho chamado, né? Tá ruim, mas pode piorar. Tá ruim, mas pode piorar. Então, na realidade, muita gente tem uma necessidade muito grande de sofrer. Às vezes não tem problema algum na vida, uma vida tranquila, vento a favor, não é? Toda a correnteza a favor, mas encontramos essas pessoas ansiosas, tensas, medrosas, chateadas, e quando vamos saber destas pessoas o motivo, né, de toda essa infelicidade, de toda esse tensionamento, nós vemos que são coisas tão insignificantes, né, Sônia? Coisas tão à toa, né? E que são questões motivadas pela própria pessoa. Né? A pessoa vê alguém comentando negócio de fim de mundo, porque o mundo vai acabar, né? E a pessoa entra naquilo também e coloca aquilo no pensamento, que o mundo vai acabar, Aliás, eu estou até pensando aqui, vou deixar uma sugestão, não é? Sim. No dia que você começar a pensar que o mundo vai acabar, então você começa a trabalhar ainda mais. Não é? Porque se o mundo vai acabar, tem pouco tempo para trabalhar, não é? Isso mesmo. Então você começa a trabalhar ainda mais. Toda vez que você tiver essa neura, vamos chamar assim, né? Você começa a trabalhar ainda mais. Por quê? À medida que nós ocupamos a nossa mente, à medida que nós trabalhamos, nós também expulsamos esses pensamentos intrusivos das nossas mentes. Né? É isso mesmo. Porque a partir do momento que nós vermos o fim do ano como um fim de um ciclo, e que esse ciclo tem tudo para dar certo, só depende da gente, a gente passa a encarar a vida de outra forma, né, Jair? Tranquilamente. Né? Tranquilamente. Você vê o fim do ano, né, como você muito bem disse, né? É o fim de um ciclo, não é? Sim. Como o dia de nosso aniversário, não é? Uhum. É também o dia de o fim de um ciclo, não é? Isso mesmo. Né? Porque você está com 63 anos, então agora você vai fazer 64. Não vou não, né? Jair. Hã? Não vou não. Uai, Sônia. Vai demorar muito ainda. Hein, vai gente? demorar muito. Bom, então vamos fingir que nós acreditamos, né? Pode acreditar. Mas quando você passa de 63, no dia que você está fazendo 64 anos, está iniciando um novo ciclo na sua vida. Não é? Está iniciando um novo ciclo na sua vida. Então, a vida, ela é assim. Ela é feita de ciclos. Né? Ciclos que se iniciam, ciclos que estão em franca atividade, ciclos que estão findando, né? Vamos dizer assim, quando nós pegamos o número 7, né?
nós entendemos, né, a numerologia entende que 7 é um ciclo fechado, né? Por isso nós temos aí os 7 dias da semana, né? Sim. E várias situações aí aonde o 7 é largamente empregado. É um número né? cabalístico, né? É um número cabalístico. Agora, né, o 7 é formado de 3 pares de 2, né? 2, 2, 2. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. É ou não é? Jesus, quando mandava os seus discípulos a algum lugar, ele sempre mandava de 2 a 2, é ou não é? Certo. Ele nunca mandava um só. Ele mandava de 2 a 2. Por quê? Porque a qualquer lugar que ele remetia os seus discípulos, ele mandava sempre o sentimento e a razão. É ou não é? Isso mesmo. Porque todas as vezes que nós comparecemos a alguma coisa em nossas vidas só pelo sentimento, nós damos com os burros d'água, é ou não é? É sim. Todas as vezes que nós comparecemos a alguma coisa em nossas vidas só com a razão, nós também damos com os burros d'água. Então, em tudo por tudo nas nossas vidas, nós temos que trabalhar com o sentimento e a razão. É ou não é? Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou seja, são 3 pares de 2. É ou não é? O 3... Não estou entendendo essa sua matemática, não. Não, veja bem, você pega o número 2, soma com outro 2 e soma com outro 2, são 3 2, é ou não é? Sim. 3, 2. Então, o número 3, aí nós saímos dos 2, entramos no número 3. É ou não é? O número 3 é a somatória de 2 mais 1. É ou não é? Sim. Quer dizer, novamente o 2. Entendi. Você está entendendo? Entendi. Novamente o 2. Quer dizer, o sentimento e a razão. Então, quando você pega o número 7, você tem a somatória de 3 pares de 2. É ou não é? 3 pares de 2. Ora, 3 pares de 2 dão 6. Sim, não é? Sim. 3 pares de 2 dão 6. No sexto dia, né? No sexto dia, né, vamos dizer, está lá na Gênesis, né? No sexto dia, Deus completou a obra. Certo. Né? A obra ficou pronta, né? No sétimo, ele descansou. É ou não é? No sétimo, ele descansou. Esse sétimo dia, né, era o dia da abertura de um novo ciclo da nossa evolução, é ou não é? Sim. Da nossa Terra. Sim. Então, esse número 7, ele encerra 3 ciclos fechados, né? E abre um outro grande ciclo. Sim. Entende? Então, nós estamos sempre abrindo ciclos, fechando ciclos, abrindo ciclos, fechando ciclos. E uma questão interessante é que quando nós reencarnamos, não é? Os laços reencarnatórios, eles só vão se consolidar aos 7 anos. Nós já estudamos isso e já vimos isso, né? Os laços reencarnatórios, eles só vão se consolidar aos 7 anos. Por quê? Aos 7 anos, né, esses laços estão fechados, nós estamos saindo para uma nova fase na nossa evolução. É ou não é? Nós estamos saindo pela mais uma nova fase da nossa evolução. Então, você vê, né, a gente vê tantos ciclos, né? Tantos ciclos de 7. Ora, você vê, então, nós falamos que o 6 é formado de 3 ciclos fechados, né? Sim. Ora, então nós temos o número 12. 12 meses do ano, né? Isso. Os 12 apóstolos, né? Quer dizer, e uma outra série de 12... Os 12 signos zodiacais. Os 12 signos zodiacais, né? Nós temos uma série de 12. O 12 é formado por 2 duplas de 6, não é? Quer dizer, o 13º, que seria... né, o 13º, na realidade, ele é o primeiro da abertura de um novo ciclo, não é? Sim. Quer dizer, o mês de janeiro, ele deveria ser o 13º mês, não é? Mas ele não é o 13º, ele é o primeiro. O primeiro de quê? Da abertura de um novo ciclo, não é? Sim. Então, Jesus teve os 12 apóstolos.
Não é? Ele teve os 12 apóstolos, e esses apóstolos, eles trabalharam e tudo. Quando houve, né, vamos dizer assim, a saída, a perda de Judas, né, eles substituíram Judas por Matias. Né? Você já leu no Evangelho, né, que Matias foi escolhido para o lugar de Judas. Então fechou os 12. Estava fechado. Né? Agora, qual foi a continuidade de trabalho? Quer dizer, o 13º, né, vamos pensar assim, foi Paulo, ou não é? Tá certo? Certo. Mas Paulo não foi o 13º. Foi o primeiro. Paulo foi o primeiro de uma nova era. É isso mesmo. Tá certo? Certíssimo. Paulo foi o primeiro de uma nova era. Então, tem muita gente seria que... um novo ciclo do cristianismo a partir do Paulo. do cristianismo. O novo ciclo do cristianismo. Né? Quer dizer, se nós avançarmos de Paulo até Kardec, né? Kardec vai ser, vamos dizer assim, ele seria o 13º, mas ele não é o 13º, ele é o primeiro, não é? Isso. O primeiro de um novo ciclo, né, da evolução terrena. Isso mesmo. Entendeu? Entendo. Né? Então, estas questões, elas são interessantes, às vezes, a gente parar para analisar, né? As coisas não são por acaso, não? Pois é. Agora, Jário, você concorda comigo que o planeta está sofrendo transformações? Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E transformações assim muito rápidas. Isso. E só que nós, como você disse antes, a gente tem sempre o péssimo hábito de ver tudo pelo lado negativo. Isso. Mas se analisarmos bem, as conquistas positivas são muito maiores. Sim. Não é, Jairo? Ora, as coisas boas, elas acontecem em muito maior profusão, não é? Isso. Do que as coisas ruins, não é? Isso mesmo. Nós que vamos voltar a falar dos péssimos hábitos, né? Nós é que temos o péssimo hábito de valorizar as coisas. Não é? Isso mesmo. Nesse instante que nós estamos aqui, por exemplo, em algum hospital, né, em vários hospitais desse imenso Brasil, vamos pegar um exemplo só. Tem um cirurgião, um cardiocirurgião, fazendo um trabalho maravilhoso no coração de alguém, não é? Isso mesmo. E essa pessoa, ela é retirada, né, vamos dizer assim, lá dos umbrais da morte, não é? Da sua passagem, e ela é trazida à vida novamente, não é? Quando nós acordarmos amanhã, você vai ler isso em algum jornal? Não. Você não vai ler isso em algum jornal. Mas no mesmo instante que esse cardiocirurgião está fazendo um trabalho maravilhoso no coração de alguém, no mesmo instante que um engenheiro está projetando a construção aí de 25, 30 andares, na mesma hora que outros profissionais estão fazendo um trabalho maravilhoso em algum lugar, nesse momento, por exemplo, a Rádio Boa Nova, ela está trabalhando maravilhosamente para levar a mensagem cristã ao coração dos homens, não é? Sim. Agora, nesse mesmo momento, tem alguém assaltando alguém, ou não tem? Tem. E provavelmente pode até ser que esse assalto, né, muito doloroso, ele vá até causar a morte de alguém, não é? Isso. Amanhã você vai ler na página dos jornais. Tá certo? Tá certo, é isso mesmo. Não é verdade? É. Quer dizer, então, nós temos o péssimo hábito de privilegiar aquilo que não é bom. Que triste, né, gente? Não é? Isso é na vida da gente. A gente, quando vai nomear alguém, a gente sempre fala pelo defeito da pessoa, Sim, né, Jário? sim. Nós estávamos conversando sobre isso outro dia, e é assim mesmo. Sim. Mas tem muita coisa boa acontecendo. Tem. Igual, hoje eu ouvi, Jário, uns cientistas, eles fizeram uma equação lá, uma matemática, onde eles vão saber se porque está tendo muito caso de crianças obesas. Isso. Né? Por essa matemática, eles vão saber se a criança, já no bebezinho e tudo, eles vão saber se a criança vai ser obesa. Sabe qual que é um dos fatores para a criança ser obesa, segundo esses cientistas? Eu sei. Você não sabe, já? Sei. Não sabe, não. Eu sei. Então você escutou Itatiaia hoje. Não. Um dos fatores para essas crianças serem obesas é a mãe fumante.
É? É. Eu acho que um dos fatores para essa criança ser obesa é o excesso de fast food. Eu acho e tenho quase certeza que é o excesso de fast food. Mas eu achei muito interessante que um dos pontos dessa pesquisa que foi levantada, dessa equação, é que está ligada ao fumo das mães fumantes. É uma coisa impossível, né? Não é? Agora, Agora os fast food são bons demais. Né? Eu fico vendo minha neta, né? E meus netos também, todos, né? Mas você fala com eles, sai com eles. Aí você chega no shopping, tudo, tá na hora do almoço, aí, né, só você fala assim, e o que você quer? Aí ela pensa, né, é como se estivesse pensando. Você já sabendo o que vai falar. Aí elas viram assim e falam assim, queria um sanduíche. Não é? Assim aí, só para dar uma espetada, aí fala assim, não... vamos comer umas verduras ali, uns legumes. Ali tem uma salada deliciosa. Aí ela vira e fala assim, que é isso, vô? Ela não é? Que é isso, vô? Ou seja, você tá ficando doido. Você tá pirando a batatinha, ela não é? Tá doido? Quer dizer, então, essa desarticulação alimentar, né? Hoje... nós alimentamos muito mais com os olhos do que com o apetite. É verdade. Não é? Mas é muito bom esses fast food. É muito bom. Eu vou te falar a verdade, viu? Assim, eu não acho que as pessoas estão erradas de gostar, nem nada, não. Eu, por exemplo, eu vou te dizer a verdade, eu não gosto. Eu gosto, eu gosto muito. Eu não sei se eu gosto, Jário, pela praticidade de chegar lá e pronto, já está pronto, praticamente pronto, ou pelo sabor mesmo. Uma coisa que você pode até me parabenizar agora, viu, Sônia? Mas uma coisa que eu parei totalmente é de beber refrigerante. Jário, me perdoe se eu não acredito. Você me perdoa? Não, mas eu parei mesmo. Mas infelizmente eu não acredito. Já tem 72 horas. Já tem 72 horas que eu não ingiro refrigerante de forma alguma. Nossa. Certo? Agora... Já é uma conquista, já 72 horas é uma conquista. Porque eu sei do seu vício. Pois agora é uma conquista. Eu estou privilegiando agora sucos. Ótimo. Sabe, sucos. E em casa, como eu tendo tempo, eu faço um bom suco de laranja, ou não é? Nossa, suco de melancia, uma melancia beleza. E tudo, e coloco no congelador e vou bebendo durante o dia, né? Mas aí a gente estava falando das pesquisas também. Eu li uma pesquisa realizada por cientistas suecos, né? E eles realizaram essa pesquisa nos Estados Unidos, falando que as pessoas que bebem, né, 360 ml de refrigerantes durante o dia, né, eles têm 40% mais probabilidade de terem câncer do que as outras pessoas. Olha né? só. E eles explicam isso por causa do açúcar, sabe? E uma coisa interessante, para confirmar a pesquisa, eles já tinham os dados na mão, então eles estenderam as pesquisas e fizeram uma pesquisa com a população asiática, né? Ou seja, chinesa, japonesa, que moram nos Estados Unidos, e fizeram a mesma amostragem com as pessoas nos seus locais de origem, né? Sim. As pessoas que moram nos Estados Unidos confirmou a mesma coisa, 40% de tendência, né, ao câncer. Por quê? Porque os Estados Unidos é o maior consumidor de refrigerantes do mundo, né? E os países asiáticos isso quase não existe. Isso mesmo. Né? Isso então, não é possível que a gente leia essas coisas e continue sendo o mesmo. Ou não é? Ô, Jário, tudo é uma questão de educação, né? Tudo é uma questão de educação. Porque eu estava vendo outro dia, minhas netas nunca colocaram refrigerante na boca. Sei. Nunca Mas colocaram. Por imposição ou não, por porque a mãe liberdade? porque a mãe não ofereceu, elas também não. Tá entendendo? Entendi. E não sei, porque elas não mostraram interesse em tomar refrigerante. Elas pedem o suco. Mas aí eu estava vendo outro dia um outro casal.
eles não perguntaram à criança se ela queria o refrigerante. Eles encheram o copo do refrigerante e entregaram para a criança. Eu achei muito interessante. É uma questão mesmo de educação, né, Jairo? Porque, às vezes, né, já começa, às vezes põe um refrigerantezinho até na mamadeira, já vi isso. Né? Quer dizer, isso vai criando um hábito, né? Vamos chamar assim, não um hábito, um vício nocivo, né? Um vício nocivo. E a gente nota que até mesmo os fabricantes de refrigerantes, eles já estão ficando assim mais atentos, né? Sim. Por quê? Porque há uma tendência mundial de um retorno ao natural, né? Há uma tendência natural. Ora, e a gente vê que as grandes empresas produtoras de refrigerante, ultimamente, elas andaram comprando essas fábricas de suco, não é? Estão trabalhando com suco também. Estão trabalhando muito com suco. E ficou até melhor, porque essas fábricas de refrigerantes, essas empresas de ponta, elas têm um mix de distribuição muito eficiente, né? Vai para vários pontos de venda. Então, aquele suco que a gente não encontrava em qualquer lugar, hoje, qualquer lugarzinho que você entra, você está encontrando sucos. Né? Ora, então isso a gente vê que já é uma tendência que até as empresas produtoras de refrigerantes já estão trabalhando nesse sentido. É isso mesmo. Então, nós temos mais que melhorar, né, nesse nosso 2013, a nossa relação, né, com o alimento. Temos que repensar isso, né? Repensar essas coisas. É isso mesmo. Mas vamos começar o programa? Uai, não começou ainda não, Sônia? Vamos começar, já? Não. Aqui, já, nós vamos ter que começar no segundo bloco. No segundo bloco? Uai, que é isso? O tempo já passou, já. O primeiro bloco já passou. Gente, mas como que esse tempo tá miúdo, né, Sônia? Tá muito miúdo. Tá miúdo. Voltamos já com o programa Perante a Eternidade. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Caros ouvintes, estamos fazendo o estudo do livro O Residente. Estamos no capítulo 9 do livro Residente. Eu quero deixar para vocês o site da Rádio Boa Nova. É www.radioboanova.com.br. O telefone lá da Rádio Boa Nova, pessoal, para vocês ligarem, mandar recado para a gente, é o 0800 97 95011. E nós não podemos esquecer de começar o ano ajudando a Fundação Espírita André Luiz através do Clube Amigos da Boa Nova. A Fundação tem um trabalho maravilhoso e precisa da colaboração de todos. Participem, entrem como sócios, angariem amigos para também participarem desse Clube Amigos da Boa Nova. Faça um movimento aí na sua cidade, na sua casa espírita, para podermos fazermos frente a essa oportunidade que é nossa, de estarmos colaborando com a Fundação Espírita André Luiz. O telefone para o Clube Amigos da Boa Nova é o 0800 12 18 38. Eu quero indicar para vocês aqui, meus amigos, um livro que é editado pela editora Itapuã. O livro chama O Emissário das Sombras. É um livro muito bom, conta a história as trevas treinam durante 40 anos um espírito para nascer na família espírita. E o desenrolar da história é muito interessante. Esse espírito consegue nascer na família espírita, mas comprem o livro, adquirem para vocês verem o resultado do que vai dar isso. Chama O Emissário das Sombras. É um livro do autor Agnaldo Cardoso, lá de Olinda, né, no Pernambuco, e vale a pena, que é um livro muito bom, vocês vão gostar. Vou deixar para vocês o site da editora Itapuã, que lá vocês vão poder ter acesso à degustação do livro O Emissário das Sombras. É www.itapuãeditora.com.br. Eu vou repetir para vocês. É www.itapuãeditora.com.br. E quem quiser conhecer nosso blog, é só acrescentar /blog. Entre em contato com a gente através da Boa Nova ou através do nosso telefone direto, que o telefone da editora é o 31DDD 3357-6550. Ô Jairo, nós paramos aqui no capítulo 9, onde a Sheila faz aqueles alertas. Você lembra, Jairo? Lembro, né? Perfeitamente. Vamos continuar aqui no que a Sheila nos fala. Eu achei essa parte aqui super interessante. Ela fala: nas áreas em que nos encontramos lotados, queridos irmãos, tomamos a consciência
Trabalhamos com companheiros que efetuam profunda imersão nos setores do ID. Jair, explica para a gente o que é ID. Ela diz aí que são trabalhadores que fazem profunda imersão nos setores do ID. Isso. Né? Nesse caso aí, ela está usando uma referência freudiana, né, de inconsciente, certo? Sim. Então, são áreas, né, que os trabalhadores, eles buscam estas regiões do inconsciente daquelas pessoas que estão em tratamento. Sim. Certo? Ou seja, vamos dizer que eles avançam sobre o passado profundo dessas pessoas. Entendi. Entendeu? Entendi. Ela continua. Vivem hoje os seus pesadelos pessoais. Há muitas lágrimas, dores e sofrimentos estampados por onde quer que caminhamos. Por isso, nossas atividades se revestem de grande importância e nos exigem diariamente que avancemos de cada vez mais em conhecimento. Queridos irmãos, não se deixem inibir pelo volume dos sofrimentos ou pela profusão de lágrimas, tampouco pelos queixumes ouvidos. Felizes daqueles que já se encontram diante dos tribunais da própria consciência, em que o superego e o ego já se digladiam, provocando o esvaziamento do id. São acontecimentos maravilhosos, pois sinalizam que o dia do Senhor está próximo para essas vidas. Nesse caso, vamos trazer para o plano prático, né? É isso. Para os nossos ouvintes poderem nos acompanhar tranquilamente. Ora, existem pessoas, e não são poucas, né, que elas trazem consigo uma desarticulação mental, né? Muitas trazem consigo uma tristeza, outras trazem consigo uma ansiedade, outras trazem consigo uma insatisfação, outras trazem consigo preocupações, né? Outros vivem sobre o efeito da raiva, do ódio, né? Outros vivem uma insatisfação generalizada. E quando se vai trabalhar com estas pessoas e quando se vai apurar, né, vamos dizer, a raiz, o centro etiológico desses sentimentos, né, aonde está a origem desse sentimento, nós conversamos com as pessoas e elas não sabem explicar por que elas vivem diariamente invadidas por esses sentimentos e por essas sensações. Sim. Você entendeu? Entendo. Não é? Isso é muito comum. Por exemplo, você levanta, né, pela manhã, e de repente não te aconteceu nada, ninguém te fez nada, nada foi vivido ali que justificasse, mas de um momento para outro você te bate uma ansiedade, ou de um momento para outro te bate uma irritabilidade que você não tem explicação. Sim. Você entendeu? Você, assim, de forma palpável, direta, objetiva, você não tem explicação. Ora, essa explicação encontra-se aonde? Por quê? Se você tivesse uma explicação, ela estaria nas áreas do superego, ou seja, dos acontecimentos imediatos da vida, né? Você iria falar, eu iria te perguntar assim, Sônia, mas por que você está com essa irritabilidade? Aí você fala assim, ontem eu discuti com a minha filha, ontem o meu genro me xingou, ontem, né? Uhum. Então, são flashes que ainda permanecem vivos nas áreas do superego. Sim. Ou então, você poderia me falar assim, Jairo, já tem muitos meses que eu venho doente, estou muito chateada com isso, e não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, então é o que justificaria por uma ocorrência que está minando pouco a pouco o seu ego, ou seja, o seu eu. Tá certo? Então, é uma questão, nesses casos aí, são questões perfeitamente palpáveis e perfeitamente analisáveis. Uhum. Né? Agora, nós estamos falando dos quadros que não são palpáveis, por isso não nos permite uma análise, né? E muitas vezes uma tomada de providências em cima das causas. Ô, né? Jair, você me fez lembrar, porque eu estou relendo o livro Sexo e Destino. Sexo e Destino. Olha, Jair, aquele livro explica muito das questões aqui na nossa presente encarnação,
dos desvarios do sexo, né, Jair? Justamente. Então, só para eu entender essa sua colocação do superego e sim. do ego. Essas questões hoje não são latentes assim em mim, latentes entre aspas, mas tá muito vivo no meu superego, é isto? Não. Eu quero entender. Dentro do superego, ou seja, desse momento, no superego nós vamos encontrar o momento atual. Certo. Isso. As coisas do momento. Então, só para... Desculpa eu estar te interrompendo, mas só para eu tentar entender. Então, no superego está acontecendo agora. Então, as minhas dificuldades sexuais... Elas não estão no superego. Elas podem estar no ego, né? Sim. No eu. Por quê? Pode ser coisas conscientes, porque no eu são coisas conscientes, né? Que você traz aí desde a sua adolescência. Por exemplo, você vive uma necessidade exacerbada da sexualidade, né? Sim. Mas, no entanto, você mesmo não concorda com isso. Entendo. Entende? Então, você vive um conflito dentro de você. E esse conflito ele já tem muito tempo, não é? Então, esse é um conflito do eu, não é? Entendo. Que pode estar, ele pode estar alicerçado, né, no passado, nas coisas do passado, mas ele tem uma certa influência e uma grande influência dos envolvimentos de hoje. Entendi. Entendeu? Mas eu quero ir mais além, Jário. Mais além. Por exemplo, lá no livro, no livro Sexo e Destino, o André Luiz mostra situações assim depois do desencarne, né? Daqueles espíritos envolvidos na área sexual. Isso pode estar refletindo isso reflete hoje no ser encarnado. No ser encarnado, no ego. Sim, é isso que eu queria entender. Reflete hoje. Sim. Mas a causa, né, vamos dizer assim, o instrumento causal, ele está no id, no inconsciente. Né, onde a gente fala assim, são vazamentos do inconsciente. Entendi. Por quê? Porque você sente a necessidade, você sente as pressões, né? Você luta contra aquilo, mas você não sabe assim especificamente da onde sai aquilo. Entende? Jair, então, você amanheceu com raiva, mas com raiva de quê? Então, Jair, vai ser um fator do desencadeamento de tudo isso, a questão social da atualidade, né? Isso tudo, a família, tudo será papel tudo importante. Isso, né? Você trouxe muito bem. Tudo isso são fatores que podem influenciar para que esses vazamentos do inconsciente, ou seja, do id, né, eles aconteçam com muito maior frequência. Entendo. Agora, no caso em que a Sheila se reporta aí, né, ela está se reportando as áreas do mundo espiritual que trabalham justamente com essas regiões do passado. Sim. Né? Movimentando isso, julgando isso para fora, né, para limpar. Isso. Sabe quando, por exemplo, nas nossas casas dá um entupimento, é ou não é? Então tem aquele lugar lá que a gente chama de caixa de gordura, é ou não é? Então, aquilo ali é cheio de coisa podre, coisa ruim, é ou não é? Mas para limpar o entupimento, né, para você folgar o funcionamento do encanamento, você tem que, às vezes, enfiar um arame, né, e bater ali, jogar água quente, jogar soda cáustica e fazer isso, fazer aquilo, para que possa desentupir. Isso. Depois que desentope, você joga muita água, lava aquilo tudo, limpa tudo, aí tá limpo, não é? Vamos considerar, a grosso modo, né, que esse seja o trabalho que esses espíritos fazem na área do id. Entendeu? Entendi. Né? Retirando essas camadas grossas, né? E à medida que a pessoa vai colocando isso para fora, isso é desarquivado e muitas vezes não volta mais. Jair, outra coisa que me chamou a atenção no livro Sexo e Destino, que está dentro disso tudo, é que uma hora isso vai ter que vir à tona. Sim. Sabe por quê que eu vi isso, Jair? Logo no início do livro tem um espírito muito, muito já adiantado e tudo, mas quando ele defronta com a situação aqui da família dele aqui encarnada, ele se desestrutura. Eu achei isso muito interessante. É porque vem à tona... Isso. Né? Vem à tona materiais do passado. Do passado. E aí se misturam, né? Na nossa vida, muitas vezes,
se misturam passado e presente, não é? Isso E mesmo. aí vira um salseiro terrível, porque você não sabe explicar muita coisa. É verdade. Não é? Por que eu gosto, né, eu gosto de 3 filhas que eu tenho, né? E às vezes não gosto de uma filha. Não é? É isso Por que mesmo. que eu gosto de uma sobrinha muito mais do que eu gosto das outras? Não é? Quer dizer, são coisas que nós vivemos, né? E vivemos assim de uma forma profunda, mas as explicações não estão às mãos. Eu tenho um amigo que vira e fala assim, e tudo vira um paçoco. Tudo vira um paçoco danado. É verdade. Mas o paçoco é gostoso mesmo, né? Paçoco é aquela paçoca salgada, né? Não sei não. A paçoca é doce, o paçoco é salgado. Eu nunca vi falar essa palavra Coisas paçoco. de Minas Gerais, Nunca. Sônia. Coisas de Doido Minas demais. Gerais. Paçoca e paçoco. A paçoca é A paçoca é feminino doce, e o paçoco é o masculino. masculino. É o paçoco é salgado. Ai, meu Deus, mas é gostoso, viu? Nunca comi, não. Vamos lá, a Sheila continua. Somente para facilitar as análises futuras, lembremos-nos de que o setor do superego é totalmente consciente, Isso. tratando-se de materiais que possuem ampla utilização. Ele possui subsetores nominados como pré-consciente e consciente. O pré-consciente faz emergir substratos importantíssimos relativos a conquistas, a experiências afetivas no curso da reencarnação, mas que ainda não foram internalizadas como valores verdadeiramente adquiridos. Ou seja, são valores que ainda estão em processo gradativo de implantação. Podem ou não podem emergir, podem ou não se efetivar na luta diária com as exigências e manifestações do ego. Nossa, mas a Sheila aqui tá profundo, viu? Tico e teco que tá custando. Mas isso é muito simples, né? Vamos dizer o seguinte, vamos dizer que esse ano, né? Nesse 2013, nós nos dedicamos à leitura, ao estudo do livro Vinha de Luz. Sim. Né? E dia após dia, semana, meses, e nós estamos estudando Vinha de Luz. Tá certo. Chegamos então a 2014, ou não é? Isso. Todo aquele material estudado no 2013 acerca do Vinha de Luz, ele vai estar no nosso superconsciente, ou não é? Sim. Ou no nosso superego, né? Fresquinho, né? Você lembra? Você Isso. fala, porque Emmanuel fala isso, porque Emmanuel fala aquilo, bererê, bererê. Mas ele ainda não foi internalizado como um material consciente. Sim. Você entendeu? Ele não foi. Você sabe, né? Você sabe, você repete as palavras de Emmanuel maravilhosamente, é ou não é? Você sabe o capítulo, a página, sabe de tudo, mas você não sabe colocar em prática. Jairo, isso é tão raro acontecer. É verdade. Não é? Entendeu? Por quê? Porque nós só passamos a colocar alguma coisa em prática, e isso lenta e gradativamente, na medida em que este material ele vai saindo das áreas, né, pré-conscientes, né, e vão entrando nas áreas conscientes. Porque as áreas pré-conscientes ainda pertencem ao superego. Esse exemplo do livro foi muito bom. Pois Parabéns, Jairo. Muito obrigado, Sônia. E vê que eu não preciso de espírito, viu, Tá Sônia? vendo? Eu sei disso já, sei disso. Ai, meu Deus. Vamos ver o que a Sheila continua, como ela continua. No caso, os setores do id, como do ego, possuem em si sub-áreas conscientes, pré-conscientes e inconscientes. Lembremos sempre de lidar com bastante cautela com os materiais que emergem do inconsciente do id. Daqueles materiais mais antigos, né, Jair? Pois, do id. Isso. Pois poderão abrir comportas de difíceis manejos. Isso. Manejos e tratos extremamente complicados, em se tratando de espíritos imortais, considerando que todos por aqui vêm de uma quantidade interminável de vida. Puxa vida, é tão lógico, né? Ela não está falando nada demais, né? E isso nos remete aí a uma reflexão, assim, que essa questão do TVP, né? Terapia de vidas passadas, né? É uma questão interessante, importante e até cientificamente muito louvável, né? Mas nós temos
que ter muito cuidado com quem fazemos isso. Isso. Né? Com aquela pessoa que vai trabalhar isso. Por quê? Porque nós estamos mexendo em áreas um tanto quanto difíceis, né? Igual a Sheila está colocando para nós aí. Né? Quer dizer, você vai mexer numa área dessa, que é uma área difícil, né? Ora, você está sujeito... vamos pensar assim, vamos pensar na Nigéria, por exemplo, né? Em outros países que tiveram aquelas guerras civis, não é? Sim. Então, durante aquelas guerras civis, guerras regionais, então, durante estas guerras, muitas minas terrestres, né? Aquelas minas explosivas, minas terrestres, foram espalhadas para tudo quanto é lugar. Sim. Né? Indiscriminadamente e, né, vamos dizer assim, sem a mínima consciência. Né? Até hoje, pessoas estão andando pelo meio do mato, num lugar qualquer, uma mina daquela explode, mata a pessoa ou arranca uma ou duas pernas. Você entende? Entendo. Então, a terapia de vidas passadas é como se você estivesse andando num campo minado. Que quem vai te conduzir, né, tem que ter, né, vamos dizer assim, uma experiência, um conhecimento para não te deixar pisar nas minas. Isso mesmo. Porque senão pode trazer mutilações. Só que mutilações mentais. Isso. Tá certo? Ô, Jário, eu tive um grande amigo, assim, que foi fazer essa terapia, né? E, de repente, ele teve lembranças de coisas, não dessa encarnação. Sei. E como não era uma pessoa extremamente intelectualizada, mas não espiritualizada. Sei. Ele vai suicida. Maioria, né? Suicida da forma que ele lembrou da outra encarnação. Então, isso é igual diria... Pisou na mina. Pisou na mina. Isso mesmo. É igual diria nosso grande Jair de Oliveira. É mexer lata de lixo. É mexer em lata de lixo, a questão é igual eu falei com o Palminha, né? Se eu pode ficar de longe, que eu mesmo resolvo aqui. É isso mesmo, tá certo. Comigo mesmo, não é? Já vamos fazer um pequeno intervalo, não. A senhora começou o ano terrível. Nós voltamos na semana que vem. Na semana que vem, novamente, se Deus quiser, na semana que vem, com o livro O Residente. Nesse janeiro novíssimo, né? Isso, uma boa tarde a todos.